Olá, boa tarde. O tema jurídico está no ar. No início desse mês, milhares de paraibanos foram às urnas para exercer o direito de votar. O candidato Romero Rodrigues foi reeleito prefeito de Campina Grande com 62,85% dos votos válidos. E pensando nisso, o tema jurídico aproveitou esse clima de eleições para convidar o procurador-geral do município de Campina Grande, José Mariz, para falar um pouco sobre a lei orgânica de nossa cidade, legislação municipal, e ajudar nossos estudantes e telespectadores a conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Boa tarde, doutor Mariz. Boa tarde. Seja bem-vindo ao tema jurídico. É um prazer grande recebê-lo aqui. Prazer é meu, Carla. Para que a gente Prazer possa meu. Boa conversar tarde. um pouco sobre essa lei orgânica do município, né, que rege aí a vida de todos nós e muitos de nós, talvez até a maioria, desconhece quais são, né, os parâmetros, como funciona, o que de fato está nos regendo. De início, eu perguntaria ao senhor, qual é esse grande guarda-chuva, né, que essa lei traz para reger nossa vida aqui no dia a dia? Perfeito. A lei orgânica do município é uma instituição criada, obviamente, dentro de um Estado social de direito, né, e que visa tutelar os cidadãos dentro de regras que visam preservar o aspecto urbanístico da cidade, toda a sua expansão, né. Nós temos diversos mecanismos em que essa expansão desordenada, elas são vedadas, são proibidas, e o município dispõe de alguns elementos que impõem limite à restrição da expoliação ou da especulação imobiliária. É de se imaginar que você possuindo determinado terreno, é possível você construir uma casa, edificar qualquer tipo de estrutura. Mas nós vivemos, imagine que nós vivemos dentro de uma engrenagem jurídica, onde essa engrenagem jurídica, tudo o que nós estamos fazendo, tudo o que nós estamos pretendendo e deduzindo, existe uma contemplação, existe um amparo legal por trás dessa pretensão. E essa vontade espontânea de cada cidadão, ele tem os seus direitos e tem as suas limitações, né? Por exemplo, a lei orgânica do município, ela traz diversos pontos que impõem ao gestor municipal e ao cidadão, né, limites de atuação, né? Então, o prefeito, por exemplo, na própria lei orgânica, ele pode legislar e ele tem competência privativa para legislar sobre determinados assuntos. A Câmara dos Vereadores também, ela tem o seu direito em uma legislação, em uma iniciativa concorrente, né, para legislar também, ou startar, ou dar início, ou dar sequência a um processo legislativo. A lei orgânica é aquela lei que ampara a saúde, que ampara a educação, que ampara a assistência social e ampara também a questão relacionada à urbanização, até mesmo a questões históricas e também relacionado à questão de resíduos sólidos e líquidos. O senhor falava que quais são as áreas de atuação, né, que ela está aí amparando. Em relação à Exato. educação, quais são os princípios básicos que estão postos nessa lei? A lei orgânica do município, ela traz os percentuais que nós devemos limitar à educação, né? A Constituição Federal, ela teve uma alteração, o artigo, creio que do 240 da Constituição Federal, em que estabeleceu a educação, a possibilidade de se gastar ou de se reservar da receita líquida real do município 25% especificamente para a educação. Isso, obviamente, com verbas que também são originárias do governo federal, né, e verbas relacionadas ao Fundeb e tantas outras que existem, meios de incremento para a educação. Então, a educação é contemplada na lei orgânica do município, com verbas desse percentual da receita líquida real do município, você tem que retirar 25% para a educação. Isso está, obviamente, na lei federal, ou seja, na própria Constituição Federal, na lei de responsabilidade fiscal e também contemplada na lei orgânica do município. Então, a lei orgânica do município, ela, enfim, ela constitui uma lei ordinária e constitui um instrumento eficaz
de regramento e de limitação de poderes, fazendo com que, dentro desse ente federado, exista uma limitação de poder e uma harmonia entre todos os cidadãos. Saber do senhor, as últimas alterações, as alterações feitas nos últimos 4, 6 anos, a gente tem algo nesse sentido? Olha só, a lei orgânica do município, ela tem, claro, que é uma lei que ela tem mais ou menos um modelo, né, amplo, como é a nossa Constituição Federal, né, é uma Constituição muito eclética, ela fala sobre tudo, né, e nós imitamos esse modelo, né, o modelo em que a gente fala também de tudo um pouco, né. E aí tem a previsão, obviamente, da criação de estatutos de servidores, todas as leis complementares que relacionam ao plano diretor, né, do município, a questão ambiental, plano de resíduos sólidos também do município. E a nossa lei orgânica, ela sofreu alterações, como sofreu alterações, e ela sofre alterações e influência direta em face da compatibilidade hierárquica, ou seja, ela tem que guardar uma certa compatibilidade com a Constituição Federal. Ela sofreu algumas alterações, como a Constituição Federal também sofreu algumas alterações, né? Então, assim, especificamente, o que passa na minha cabeça, você vai encontrar a questão da saúde, né? Que nós temos um percentual de 15%, onde praticamente é uma obrigação do Estado, né? Obrigação do ente federado, no caso os estados, o município e a União, é prestar assistência efetiva e a concessão, inclusive, de medicamentos gratuitos, né? Claro que dentro de sua competência. Muitas vezes a gente encontra, e na Procuradoria tem muitos casos nesse sentido, em que você recebe uma demanda em que se busca um medicamento que aquilo é de competência exclusiva do Estado, né? E a gente fica numa situação complicada, porque a gente vê que, às vezes, é um medicamento que é um medicamento de muita necessidade, e a gente tem que dizer, olha, eu não posso gastar meu recurso com esse tipo de medicamento, porque esse medicamento é doado pelo Estado. Eu vou pedir licença ao senhor, a gente faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais tema jurídico. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje entrevista o procurador do município de Campina Grande, José Mariz, que está falando sobre lei orgânica de nossa cidade e legislação municipal. Doutor Mariz, quem é que pode propor mudanças nessa lei orgânica? Olha, a nossa lei orgânica, ela faz uma previsão de 3 pessoas, né, 3 institutos jurídicos que são capazes de dar início a um processo de emenda à Constituição Municipal, que seria a lei orgânica do município. Nós temos como primazia a Câmara dos Vereadores, né? Qualquer vereador desse, ele pode iniciar um processo legislativo, no entanto, ele tem que ter a subscrição de pelo menos 1/3 da Câmara dos Vereadores para que ele possa dar início ao processo de alteração da lei orgânica do município. O prefeito também é uma das autoridades, o Instituto Jurídico, né, contemplados com esse pedido de alteração, e também o próprio povo, né, 5% do eleitorado do município de Campina Grande, fazendo uma subscrição, né, e a subscrição, obviamente, vai ser analisada, né, e nós teremos 5% de 265 mil, dá o quê? Dá os 13 mil, né, 13 mil eleitores. Então, essa subscrição também impõe uma alteração, ou então o início de um processo legislativo de alteração da própria lei orgânica do município. A gente tem algum que tenha sido proposto pela população? Não, nós não temos isso de iniciativa popular. Nós vemos um sistema de democracia semidireta, né? Onde nós vamos encontrar, ora, o povo sendo representado pelos parlamentares, né, fiscalizando o erário público através dos parlamentares. Isso, no sistema bicameral, nós vamos encontrar os deputados e senadores. E no sistema unicameral, que vem a ser nos estados e nos municípios, nós vamos encontrar os deputados estaduais e os nossos vereadores, né? E nós temos também a democracia direta, onde o povo diretamente decide, né? Através de projetos de lei de iniciativa, né, popular. Nós temos o referendo e também o plebiscito. Referendo, quando alguém
toma uma posição pelo povo e pede o referendo da população. E o plebiscito é uma consulta prévia sobre um assunto que competia a ele decidir, né? Aqui no município nós temos essa possibilidade também, né? Nós temos a democracia semidireta. E, da mesma forma, mutatis mutandis, da Constituição Federal, fazendo as alterações e as adequações devidas para o município, nós temos também essa possibilidade do próprio cidadão se manifestar sobre assuntos de interesse local. Nós não temos história em Campina Grande de um projeto de lei de iniciativa popular ou de emenda à nossa lei orgânica do município, né? A nossa lei orgânica do município, ela prevê, inclusive, participações diretas do cidadão, né? E, mais recentemente, a Câmara dos Vereadores, uma iniciativa brilhante, não me lembro aqui quem foi o vereador, mas ela conferiu a possibilidade do cidadão se manifestar sobre determinado assunto a ser discutido na própria Câmara, né? Existe aí um espaço onde o cidadão pode não só acompanhar através da TV ou através de uma transmissão ao vivo na internet, mas ele também pessoalmente pode ir à Câmara e fazer essa interlocução, essa manifestação espontânea em assuntos que sejam discutidos naquela casa legislativa. Enfim, não existiu ainda nenhum projeto de lei iniciado pelo povo, né, que no caso seria 5% do eleitorado de Campina Grande. Por parte do prefeito, do município, nós temos história de alguns projetos de lei que foram de emendas à lei orgânica, visando compatibilizar essa lei orgânica do município com as orientações e recomendações emanadas da lei maior, que é a Constituição Federal. E a emenda parlamentar, nós temos muitas delas relacionadas a quórum de votação da própria Câmara dos Vereadores. Eu estou falando em projeto de lei e eu lembrando aqui que a gente teve agora nessas eleições uma renovação, né, dos vereadores lá na Câmara. Exato. E aí eu gostaria de saber do senhor uma avaliação em termos de, muitos deles já são experientes, outros são de primeira vez que estarão na Câmara. Eu queria uma avaliação do senhor em relação a qualidade desses projetos de lei e em que medida a gente tem projetos que são inconstitucionais. Olha, existe aí até digamos assim, toda uma política. O município de Campina Grande, ele é representado pela Procuradoria do município, né? Você sabe que no nosso sistema de controle de leis, criamos dois sistemas na nossa Constituição Federal de controle de constitucionalidade, né? Nós temos um austríaco, né, em que você utiliza esse método de forma preventiva ou repressiva, ou seja, você invoca o judiciário, isso em uma ação direta de inconstitucionalidade, ou em qualquer ação incidental tantum, ou seja, quando você usa esse mecanismo dentro de um litígio e dizer quais os motivos que você não estaria cumprindo aquela legislação em face da manifesta constitucionalidade, em que o juiz, em decisão inter partes, ou seja, para aquele caso específico, ele pode declarar aquela lei inconstitucional, mas nós temos também outro sistema, que é um sistema americano, em que a gente faz o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade. E você amortiza essa lei ou, digamos assim, tira os galhos inconstitucionais dessa lei através de alguns controles internos. Por exemplo, nós temos, inicialmente, se a gente vai dar início a um processo legislativo ou de uma espécie normativa, é preciso um parecer fundamentado, como diz o artigo 93 da Constituição Federal, que diz que todo ato deve ser fundamentado, né? Então, a gente tem que fundamentar juridicamente os motivos pelos quais a gente está levando ao conhecimento da Casa Legislativa aquele projeto de lei e mostrando, obviamente, o controle de constitucionalidade prévio, né, ou preventivo já ainda em fase de elaboração do projeto de lei. Chegando na Câmara, nós vamos encontrar o segundo controle de constitucionalidade pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela vai avaliar se aquela lei é ou não constitucional, né? Uma vez oferecendo a discussão e a posterior aprovação,
ainda nós temos um segundo momento, um terceiro momento de controle de constitucionalidade, que seria a possibilidade de veto. E aí nós vamos apresentar as razões do veto e os motivos pelos quais nós estamos dizendo que estamos vetando aquele projeto de lei, porque ele encontra óbice ou encontra, digamos, incompatibilidade com a Constituição maior, né, com a Constituição Federal. E a população conhece, por exemplo, esses limites, conhece essa lei orgânica do município? A população tem acesso a essa lei? Não, não conhece. Na verdade, não conhece, mas ele conhece a necessidade. Uma lei, uma das fontes primaciais do direito é o costume, né? E a necessidade de se criar alguma coisa que regulamente determinados assuntos. Na história da doutrina constitucional, nós vamos encontrar um sistema chamado dogma da completude, em que se analisava a possibilidade de tudo no mundo jurídico ser previsto em lei. Hoje nós temos uma evolução muito grande, nós temos uma internet que, como a gente fala daqui a pouco, com o Japão, através de um sistema, de uma plataforma, né? Então, hoje está muito globalizado isso. Os assuntos que correm em determinados pontos do mundo, logo se observa em outros pontos. Então, você vai encontrar assim, o conhecimento geral, né? E eu vejo que a lei ela pode ser fundamentada, obviamente, em costumes, né? A lei não é um instituto que demande preservação de direitos autorais, ela não tem isso, porque você não plagia a lei, porque lei ela é de domínio público, né? A lei não é um livro, a lei não é uma obra de arte, não é uma música para ter preservação dos seus direitos, né? Porque ela nasce da necessidade do cidadão. Nesse sentido, a gente tem muita lei que é cópia de leis que já foram implementadas em outros municípios. É possível isso. Nós temos, por exemplo, você pegar o Código Civil anterior, você vai mudar apenas o idioma, e onde tiver Alemanha, você coloca Brasil. Nós tínhamos um Código Civil que influenciou muito nesse novo Código Civil, que era uma lei praticamente igual à da Alemanha. E nem por isso a gente vai dizer que isso é plágio. Nós temos uma lei de execução penal que ela tem muitas afinidade com a lei da Suécia. Então, você vai encontrar muitas leis brasileiras que têm muita sintonia ou praticamente iguais a leis internacionais. O problema é a questão cultural, né? A adaptação cultural que nem sempre... Exatamente. Você faz para uma realidade cultural bem diferente, bem distante do que é a questão implementada lá. Doutor Maris, de novo, vou pedir licença e a gente vai fazer mais um intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre plano diretor com o procurador José Maris. Voltamos com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está falando sobre legislação municipal. Doutor Maris, existe, no nosso plano diretor, ele é de 2006. Está em formatação, em estudo, um novo plano? Isso está previsto? Claro. Toda lei, ela deve ser uma lei, ela não pode ser estanque, né? Nós temos a única lei estanque do mundo é uma Constituição americana. Mas de lá para cá ela sofreu, tem mais de 200 anos, ela sofreu 22 emendas à Constituição, né? Então, nós vivemos uma sociedade em evolução. E uma lei de 2006, que é a lei do plano diretor, ela não pode ser estanque, né? É verdade que o Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001, essa lei ela prevê a possibilidade de você fazer alterações visando uma melhoria urbana, da expansão urbana do município. E o plano diretor de 2006, ele realmente deveria ter feito uma alteração ou algum estudo em 2011 a 2012, né? Não foi feito. Nós fizemos um plano, nós criamos em Campina Grande o CONCIDAD, que é um conselho municipal das cidades, visando disciplinar a política de expansão urbana do município de Campina Grande. 40% desse conselho pertence ao município e 60% pertence à sociedade civil organizada. E ele tem um objetivo único de disciplinar e de estabelecer metas e disciplinamento da expansão urbana. Por que isso? Porque
a própria Constituição Federal nos conferiu a possibilidade de estimular a função social da propriedade privada, né? Você vai encontrar, por exemplo, na cidade de Campina Grande, alguns imóveis, alguns terrenos baldios no centro da cidade. E baldios há muito tempo, né? 80, 90 anos. Mas você vai encontrar no histórico desse imóvel diversos compradores. E serve para quê? Para a famosa especulação imobiliária. As pessoas buscam aquele imóvel não para edificar nada, mas apenas tão somente para que eles possam vender mais caro. Vou ficar com esse imóvel durante 5 anos, compro por 100 e vou vender por 2 milhões, 3 milhões. Esse é o objetivo maior dessa especulação imobiliária. E o que é que o município tem de arma contra isso? Nós temos o famoso IPTU progressivo, né? Onde a gente estabelece um IPTU em que ele possa ser alterado ano a ano, caso ele não dê uma função social àquela propriedade. E ainda assim a gente tem com 80, 90 anos um terreno baldio. E nós temos isso. Mas por quê? Porque é o seguinte, a partir do instante que você não encontra terreno do centro da cidade, ou onde fica próximo hospitais, supermercados, você vai procurar terrenos que ficam às margens de Campina Grande, ao redor de Campina Grande, impondo ao município um certo ônus. O município ali vai colocar a iluminação pública, ele vai colocar o esgoto antes do calçamento e o calçamento. E, além disso, a coleta de lixo, de resíduos sólidos e líquidos. Então, você impõe ao município um ônus quando aquele cidadão poderia ter edificado o seu imóvel no centro da cidade. Você não vai encontrar muito em Campina Grande, porque é uma cidade muito compactada. Tudo é próximo de um. O que a gente ainda tem muito são alguns prédios que já são meio que históricos no que se refere a embargo, né? A gente tem, acho que ali na Miguel Couto, temos um no centro, João Suassuna. Esses prédios vão... O que é que vocês acompanham em termos do município, o plano diretor, em relação a isso? Olha, nós temos fiscalização de obras, né? O município impõe determinadas restrições e limites, né, de atuação. Aquele, por exemplo, da João Suassuna, que é glorioso, uma família boa e importante em Campina Grande, aquele nós estabelecemos prazo para a conclusão da obra. Se não fizer, a gente vai ter que... Qual é esse prazo? Você teria isso Eu creio que foi de 2 anos que a Secretaria de Obras estabeleceu para que ele pudesse iniciar um processo de recuperação daquele imóvel, né? Mas só que o imóvel ele já foi recuperado. A gente tomou conhecimento. Primeiro, nós temos a garantia do engenheiro da obra de que não existe qualquer problema de demolição, né? Ou daquele prédio ruir. E o segundo ponto é que eles estão realmente fazendo alguma coisa, né? Pelo menos eu acho que algum dos andares eles já começaram a fazer alguma coisa. Muito tímido, obviamente, porque aquilo ali passou, parece que de herdeiro para herdeiro, e tem vários herdeiros, um concorda, outro não, e eles estão iniciando um processo, pelo menos é o que registra, né, os fatos e o processo que tramita na Secretaria de Obras do município de Campina Grande. Então, o plano diretor de Campina Grande, ele fiscaliza esse tipo de empreendimento e impede que essas construções coloquem em risco, né, determinadas comunidades ou pessoas que ficam nas imediações. E tem tido fôlego também para encarar um dos grandes gargalos, que são as calçadas? As calçadas também. O município de Campina Grande, que aí faz parte do plano de mobilidade urbana, que é do município, já foi o primeiro plano de mobilidade do Brasil, urbana do Brasil, foi feito pelo município de Campina Grande, já nessa gestão. Enviamos aos órgãos do governo federal, inclusive aplaudidos, servindo inclusive de modelos para outros municípios do Brasil inteiro. Nós temos uma cidade com mais de 100 anos, né, de existência. Obviamente, dentro de um sistema, de uma visão arquitetônica muito diferente da de hoje, né? Basta dizer que você vai encontrar algumas dificuldades na questão de esgoto, que não é de nossa competência. O esgoto é tratado e gerenciado, não digo tratado, porque não tem tratamento aqui em Campina Grande, mas gerenciado pela Cagepa. Sim. Aí você vai encontrar a estrutura toda de esgoto de Campina Grande imprópria para essas chuvas torrenciais que Campina Grande hoje está vivenciando, né? Quando, obviamente, no inverno, né? Você observava. Eu pensei que já fosse uma previsão do senhor, olha, vamos ter
Eu queria ter isso aí, se você vai Oh, ter. tomara! Verdade. Precisamos. Estou torcendo por isso. Inclusive, a gente está até entrando com ação aí, mas depois eu explico em outro bloco, em outra oportunidade. Exatamente exigindo de quem de direito que ele cumpra as promessas hídricas para Campina Grande. E não só isso, em que se licite para que a gente possa trazer água de uma forma ou de outra. Afinal de contas, nós temos um órgão do governo do Estado explorando as questões hídricas no município de Campina Grande e parece que fica olhando de lado como se não fosse responsabilidade dele responder ou trazer águas de qualquer manancial, mas de maneira que não falte água na nossa cidade. Mas é outro assunto, obviamente. Eu não tenho mais outro bloco, eu só tenho esse. Então vamos. E esse é um assunto prioritário para Campina. Então, eu vou querer saber, assim, encerro com essa pergunta sobre essa questão da ação que o senhor falou em relação à água. Aí é um assunto prioritário para a gente. Verdade. Campina Grande, em 1942, deu uma concessão, 1940 e, acho que foi isso mesmo, 64, se não me engano, mais ou menos isso. Deu uma concessão de serviço de água à antiga empresa que a Cagepa sucedeu, de 50 anos. Isso sem cobrar qualquer tipo de taxa. Nós temos uma lei federal que diz que a responsabilidade da questão hídrica é municipal, é do município. Mas nós temos a concessão. Essa concessão acabou em abril de 2014. E ainda hoje é explorado pela Cagepa, que não paga taxa de concessão e nem muito menos ISS ao município de Campina Grande. Bom, o que se reclama de uma entidade dessa é que ele utilize esses recursos dentro do município aonde ele explora as atividades, né? E a Cagepa não só explora a água de Campina Grande, mas também o esgoto. E quem faz o esgoto? Acho que 60% a 70% do esgoto de Campina Grande ele é feito pela própria Prefeitura Municipal, explorado pela Cagepa. E a gente paga, inclusive, uma taxa de tratamento de esgoto. Só que não tem tratamento. Você vai encontrar alguns canais de Campina Grande onde os esgotos são lançados nesses canais. E aí fica um mau cheiro imenso, trazendo uma questão, um problema ambiental terrível para os munícipes. Cobra, mas não usa. Ou seja, não trata o esgoto. O que nós queremos? É que eles utilizem esses recursos para trazer água para Campina Grande. 2 meses sem água em Campina Grande e a cidade fecha. Vai se tornar deserta. Isso, obviamente, com prejuízos milionários de tudo que você imagina, né? Prejuízos financeiros a indústrias, né? Ao comércio, aos comerciantes, uma falência total de tudo, de todos os órgãos. E a gente não vê que essa estrutura, nem muito menos a Cagepa, nem muito menos o Estado, ele tem interesse em fazer alguma coisa que minimize essa situação, né? Nós vamos encontrar reservatórios não grandes, mas pelo menos muito perenes, muito abastecidos, né? Como Gramame, Mambuaba, que é de João Pessoa, que você poderia fazer num processo de adutora de engate, que nós chamamos, trazer água para Campina Grande entre 3, 4, 5 meses aí. E a gente não vê nenhuma manifestação por parte dos órgãos competentes para trazer esse problema, resolver esse problema grave de Campina Grande. Então, já que não existe uma força volitiva, espontânea por parte do governo do Estado, nós precisamos de uma ordem judicial para que eles cumpram essa obrigação, né? Que é a obrigação específica dele, né? Então, a gente está pensando em ajuizar caso não se resolva, caso não exista um interesse por parte do governo, que já não externa esse pensamento, mas se não consolidar isso, se ele não fizer isso dentro de determinado prazo, nós somos forçados a buscar o judiciário. Essa foi só um pedacinho do que a gente pode propor como tema para a gente discutir com a Cagepa junto, Claro. Tá certo? Eu agradeço muito a presença do senhor aqui, foi extremamente esclarecedor e faço votos que cada vez mais a Procuradoria, o município se aproxime do cidadão, fazendo com que ele se aproprie dessa lei orgânica, né, que rege, no final das contas, a vida de cada um de nós aqui no município. É verdade, Carla, com certeza absoluta. Nós, inclusive, estamos constituindo uma comissão de notáveis, de juristas de Campina Grande, para fazer uma revisão geral também na própria lei orgânica do município. Eu que lhe agradeço e sempre à disposição, qualquer esclarecimento
que foi importante ao seu público e ao povo em geral. Muito obrigada. O Tema Jurídico fica por aqui. Agradecemos a sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie, curta nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Para você, um ótimo final de semana e até semana que vem.